Em primeiro lugar, a importância dessa campanha do Setembro Amarelo. Como que você vê? Eu acho que é uma iniciativa muito interessante, porque o suicídio é um problema que está aumentando, é muito prevalente, e as estatísticas estão mostrando que está aumentando principalmente entre a população jovem. E é um assunto com muito tabu ainda. As pessoas não gostam de tocar nesse assunto, não gostam de falar, e mesmo os profissionais de saúde têm dificuldade de abordar com o paciente. Então, é preciso que a gente perca esse preconceito, né? Que esse assunto seja abordado, seja tratado, seja prevenido. E eu acho que a campanha vem exatamente nesse sentido, né? De conscientizar, de informar e de prevenir essa questão que ela precisa ser abordada. É uma situação tratável, é um quadro que pode se reverter. Exatamente. Vários transtornos mentais e mesmo as doenças clínicas podem desencadear essa situação que a gente descreve como desesperança, desespero, né? Uma sensação de que não existe outra saída. E aí a pessoa, porque não é natural que uma pessoa abra mão da sua própria vida. Então, são situações extremas, que a pessoa não está conseguindo resolver e acredita que essa seria a única solução. No entanto, a gente sabe que 90% das situações existe um transtorno mental, geralmente ansiedade, depressão, que são tratáveis. Isso vai melhorar e a pessoa vai conseguir retomar vida com qualidade. Existe sim tratamento. Então não é a perspectiva de uma vida em desespero, uma vida sem futuro de jeito nenhum. A gente precisa que a pessoa chegue a procurar ajuda. Eu acho que esse é o passo que as pessoas precisam dar. Saber que existe ajuda, que existe uma solução, que não é isso que elas estão vivendo. A gente perfila mais na classe dos idosos, mas parece que, assustadoramente, temos aí um quadro de jovens aumentando. Como é que você avalia isso? Por que os jovens hoje estão assim perdendo a esperança tão cedo? Eu acho que tem muita relação com a questão de dependência química, a gente sabe, né, que desde dependência de álcool, cocaína, crack, está associado ao maior risco, né? E a gente vive uma sociedade complicada, de muita competitividade, de muita ansiedade, que não tratada vai desencadear quadros depressivos muitas vezes, né? Então a gente não vive em condições muito saudáveis. A gente tem condições às vezes de trabalho muito insalubres e tudo isso vai contribuir, né? O perfil da pessoa que tenta, as mulheres tentam mais, mas os homens usam métodos mais graves, geralmente são mais efetivos, eles conseguem mais. Mas realmente a população idosa tem um risco e a população jovem, esse risco, infelizmente, tem aumentado. É o que é mais alarmante. Eu acho que exatamente por isso que tem se levantado cada vez mais o assunto, né? Para que a prevenção consiga impedir esse avanço, porque as estatísticas não são boas em relação a essa progressão. Agora vamos falar da questão do tratamento em si, né? Como é que ele funciona? A pessoa, primeiro sintoma assim, de desespero, é bom ela buscar um psicólogo, um psiquiatra. Como é que é essa fase de tratamento? As pessoas têm facilidade de se abrir ou demoram quando vêm aqui? Você tem que fazer todo um trabalho para elas se abrirem? As pessoas, na verdade, demoram para procurar um profissional de saúde mental. Ainda existe preconceito, tanto em procurar um psicólogo ou um psiquiatra. A gente sabe que a maioria das pessoas que está tendo pensamentos de morte ou de fazer alguma coisa contra a própria vida, elas acabam procurando um atendimento clínico. É uma estatística que um número significativo, antes de tentar, na semana anterior, procurou um atendimento clínico, mas não necessariamente mencionou que tinha esse tipo de pensamento. Então, a campanha vem, inclusive, para conscientizar os profissionais de saúde de áreas que não são da saúde mental. Emergências, UBS, saúde da família. Esse profissional, muitas vezes, vai ser o primeiro contato dessa pessoa. Então, é importante não ter medo de perguntar e não ter medo de falar que esse pensamento passou pela cabeça ou que existem planos nesse sentido de fazer alguma coisa contra a própria vida. Normalmente, quando a pessoa já chega no profissional de saúde mental, ela já percorreu esse caminho, infelizmente ela já tentou muitas vezes alguma coisa, já pôs em prática algum plano contra a própria vida. Então, quando chegam a nós, não tem tanta dificuldade assim de expor esse problema, porque demora para chegar no profissional de saúde mental. Então, os clínicos, os profissionais que trabalham em área primária, eles têm que ser muito sensíveis para também poder detectar, porque geralmente é lá que essas situações vão aparecer primeiro. E a gente sabe que as mulheres acabam procurando mais ajuda, procuram mais cedo profissionais e tem uma rede social de suporte que é mais tranquila.
geralmente estão envolvidas em grupos, em outras atividades, então elas têm mais recursos para lidar. Os homens geralmente são mais fechados, têm mais dificuldade para procurar um profissional para ajuda, têm mais dificuldade de relatar e têm menos vínculos sociais, então acabam guardando muito para si, não comentam sobre isso no trabalho, às vezes não comentam nem com a própria família, né? Então o perfil do homem é um pouco mais difícil de procurar ajuda. Quando o paciente chega e menciona isso, a gente, claro, vai fazer uma investigação ampla para ver o que desencadeou esse desespero, essa desesperança, e aí a gente vai tratar. Existem vários tipos de tratamento, medicação é um recurso muito importante, psicoterapia é outro recurso fundamental, né? E aí a gente vai indicar conforme a situação, aquelas doenças clínicas que estão comprometendo, elas precisam ser tratadas também. Então, o tratamento ele é amplo, né? Mas não é necessário que se chegue imediatamente a um profissional de saúde mental. Os profissionais de rede básica estão aptos a fazer essa primeira detecção. E muitas vezes já iniciar um tratamento. Informação ainda hoje é a melhor maneira de prevenção? Sem dúvida. É importante que haja comunicação, né? Até trouxe esse material para mostrar para vocês. É uma cartilha sobre prevenção de suicídio, que é uma parceria entre o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Um material muito bom, muito atualizado, está disponível tanto pelo site da ABP quanto pelo site do CFM, dá para qualquer pessoa acessar e ler, e eu acho que é fundamental que se quebre esse tabu. Às vezes existem, por exemplo, casos na família e existe segredo sobre isso, não se fala sobre isso, e a gente sabe que a existência de casos na família é um fator de risco para que isso ocorra de novo. Então é fundamental que as pessoas se informem e percam esse preconceito em relação não só a esse tema, né, eu acho que do suicídio, mas em relação aos temas de saúde mental, né? Não existe mais motivo para o tabu. Eu acho que tudo tem tratamento, tem muitos recursos disponíveis hoje, as pessoas precisam buscar. Pior do que a pessoa desenvolver isso é o fantasma que ela cria em cima disso. Acho que o que mata mais é isso. Não é um fantasma que se cria diante de eu não posso desenvolver isso, que é aquela coisa, né? E o isolamento. A pessoa vai se isolar e vai ter a impressão de que não existe outra saída, de que não é possível outras soluções. Quanto mais desespero, desesperança e isolamento, mais difícil lidar. Então, realmente, procurar ajuda, procurar se informar e quem tem contato, se informar é fundamental. Até assim, em relação à informação de onde procurar ajuda. As UPAs, né, aqui em Poços nós temos uma UPA, é um serviço de entrada, então se uma pessoa tem qualquer tipo de dificuldade nesse sentido, ela pode procurar o atendimento com o clínico, que ele vai direcionar. E nós temos aqui também os CAPs. O CAPS 2, ali na Avenida Davi Ottoni, e o CAPS AD, ali na Rua Paraíba, tem profissionais o tempo todo de plantão disponíveis para fazer um acolhimento e dar uma primeira abordagem. Não existe fila de espera, não precisa um agendamento prévio para já ter uma conversa com um profissional. Então, se a pessoa está tendo esse tipo de pensamento, está tendo esse tipo de risco, ou se é um familiar, um amigo, alguém próximo, pode procurar esses serviços a qualquer momento. As UBSs e os atendimentos de saúde da família também são vias de acesso. Então, os profissionais estão habilitados a fazer essa primeira detecção. Para a gente fechar, a perca, por exemplo, a perca de um ente querido, o término de um relacionamento que a pessoa amava, né, um homem ou mulher, ou a perca de uma posição profissional hoje em dia, ser mandado embora também, isso são fatores que podem gerar? Sim, são considerados fatores de risco. A gente sabe que períodos de crise, como a gente está vivendo agora, de crise econômica, de falência, de desemprego, são períodos muito complicados para as pessoas enfrentarem, é onde surge muitas vezes esse tipo de pensamento. Então, é importante buscar outros recursos, né, outros tipos de suporte. Existem também outros fatores de risco, né? Então, pessoas com vínculos sociais frágeis, que não têm, ou solteiras, ou viúvas, ou que não se inserem muito socialmente, que vivem mais isoladas, elas têm um risco maior, né? Pessoas que têm dependência química, às vezes pessoas que têm doenças clínicas, que são crônicas, que geram muita dor, muito sofrimento durante o tratamento, ou que não têm um tratamento muito bom, essas pessoas também perdem a esperança. Então, também são fatores de risco.